Estou aqui representando o Pet Note. Hoje iremos aprender um pouco sobre noções de busca bibliográfica, com foco um pouco sobre o PubMed. Lembrando que o minicurso com esse, tivemos 3 módulos, e para a obtenção do certificado, a participação tem que ser no mínimo 2 módulos, ou seja, 4 horas. Então, para dar início, que eu acho que essa era uma das aulas mais esperadas, porque eu sempre vi os comentários. Vim por Karine Beck, sou aluna de Karine Ah, Beck. sério? Sim, na Que primeira bom. aula, muitos comentários. Ah, eu quero ver a aula de Karine Beck, eu vim por ela, eu me inscrevi por ela. Meu Tá muito Deus, que cogitada. tá. Tô nervosa. Tenho certeza que vai arrasar. Vai. Então, vamos apresentar um pouquinho nossa palestrante. Karine é uma nutricionista graduada pela Universidade do Estado da Bahia, doutora em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduanda em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela Universidade Estácio de Sá, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comportamento Alimentar e Saúde, professora e coordenadora da Iniciação Científica em Nutrição da Criança e do Adolescente do Centro Universitário Jorge Amado, e a sua área de atuação em nutrição clínica com ênfase na área de saúde da mulher e materno-infantil, a partir de abordagem comportamental. Então, antes de começar, pedimos a todos que mantenham seus microfones ligados para que a gente consiga dar uma. Para a aula conseguir ter um fluxo Fluida, né? melhor. Isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar para falar, ou então podem perguntar no chat que eu vou ficar auxiliando o Kari também com as perguntas durante a aula. Podem perguntar, fiquem à vontade. E agora eu passo a fala para a Kari. Fique à vontade, Kari. De Cari pra Cari, né? De Cari para Cari. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer muito o convite do PET UFBA para que a gente pudesse passar um pouquinho, né, das noções em busca bibliográfica, que é uma das coisas que quem me conhece sabe que eu amo, essa parte de escrita de artigos, a parte metodológica, de pesquisa bibliográfica, né, já vim desenvolvendo isso desde o mestrado com escritas de artigos e etc. E sempre dou essas aulas e esses bate-papos em relação a esse tema. Tenho aprendido muito a cada dia, né? A cada momento, a cada aula, a cada pergunta. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Agora que mais ainda fiquei sabendo que muita gente, né, veio aqui que é meu ex-aluno, para a gente poder compartilhar aqui dessa aula de busca bibliográfica, tá? Bom, Kari já me apresentou, né? E eu até coloquei aqui uma preparação também, ou uma apresentação também, mas ela já acabou me apresentando, eu iria me apresentar caso ela não tivesse me apresentado, só por educação, né? Afinal de contas, eu não conheço aqui algumas pessoas. A maioria das pessoas a gente já teve um contato, né? Seja na UFBA ou na Unijorge, que eu fui professora substituta da UFBA em 2015, 2016, e também desenvolvi meu doutorado lá, então algumas das pessoas tiveram contato comigo nesse momento, né? E outras agora são meus alunos. E além de tudo que Kari falou na minha apresentação, eu também sou revisora do periódico internacional JERP, né? Que é o Journal of Environment Research and Public Health. Cadê minha professora de inglês? Falei tudo certinho, Ana? Se não, você pode me corrigir, tá? Então, nesse processo aí de revisão dos periódicos, mensalmente eu recebo de 1 a 2 artigos, que podem ser artigos de revisão ou artigos originais, geralmente são artigos originais, em que eu faço, né, a correção e foco muito na parte metodológica e do desenvolvimento dos artigos. Então, tenho feito também esse trabalho, que é um trabalho muito gratificante para mim, porque eu aprendo muito quando a gente lê qualquer outro trabalho, né? Dá insights para a gente poder pensar melhor sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema, sobre aquele objeto de estudo. Então, realmente é sempre importante a gente estar mantendo contato com a leitura de outros materiais, de outros artigos, até de áreas que não são tão correlatas à nossa, né? Então, às vezes eu recebo artigos também que não são da área de nutrição, são da área de enfermagem, da área de saúde de forma geral. Mas aquele conteúdo, aquele tema que é tratado, me traz também
reflexões que eu posso utilizar nos outros trabalhos da área de nutrição que eu estou desenvolvendo. Então, apesar de eu ser aqui nutricionista, né, tem outras pessoas que não são da área de nutrição, mas que vão conseguir captar o que eu vou trazer aqui para vocês, porque isso é geral, tá? Então, os exemplos que eu vou utilizar são da área da saúde, em geral, então isso vai ficar mais fácil também para que a gente possa aprimorar aqui a nossa busca bibliográfica, né? Então, antes de começar, né, propriamente dito, aí, a mão na massa da busca bibliográfica, é importante que a gente entenda o que é a pesquisa bibliográfica, né? Qual é o objetivo de uma pesquisa bibliográfica? Para que você vai fazer uma busca bibliográfica? Bom, você pode ter vários objetivos. Primeiro, você quer saber sobre um tema. Bom, aí você vai lá dar um Google, né? Dá um Google e pesquisa lá sobre coronavírus e falta de ar, sei lá. Falta de ar e coronavírus. Aí, se você der um Google, você vai ter todas as informações possíveis, seja ela informações acadêmicas, informações que não são acadêmicas, informações de blogs, informações que não têm respaldo científico, né? Então, o importante é que quando a gente for fazer uma pesquisa, seja em qualquer tema que a gente for fazer, que a gente utilize bases de dados científicas e acadêmicas, porque ali a gente vai ter um controle que o conteúdo que está sendo abordado ali, que está sendo demonstrado, o resultado da nossa busca é um resultado confiável. É um resultado em que a gente pode ter evidência científica do que está tratando ali. Diferente da gente dar um Google, né? Ou da gente fazer pesquisas em blogs, em outras fontes que não são fontes acadêmicas. Então, a pesquisa bibliográfica, ela vai identificar, coletar, analisar as principais contribuições ou publicações sobre um determinado tema, sobre um assunto, sobre uma ideia central, né? Fazendo com que a gente possa consolidar esse conteúdo para que a gente construa nossos trabalhos, né? Para evitar duplicação de trabalhos aqui, principalmente quando a gente está falando de artigo de revisão, né? Vou dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem isso daí. Quando você vai escrever um artigo de revisão, é importante que você pesquise se já existe algum outro artigo com o seu tema, porque senão existe uma duplicação, né? E isso vai fazer com que dificilmente o seu artigo seja publicado. Aconteceu isso comigo, né? No mestrado, eu escrevi um artigo original que eu avaliei uma intervenção nutricional, né, em relação aos parâmetros antropométricos, parâmetros de consumo alimentar e hábitos alimentares. E aí eu fiz o artigo original e minha orientadora falou assim, Kari, vamos escrever um artigo de revisão justamente para até embasar melhor a sua discussão, para que você desenvolva melhor o tema no artigo original. Aí eu falei, ok, vamos fazer. E não fiz essa busca ampla, né, sobre o tema, se existia já algo publicado. E aí fiz o trabalho, tararau, aquele trabalho, né, que a gente sabe que quem já escreveu algum artigo de revisão de 2, 3 meses, 4 meses de pesquisa, de busca, consolidação, enviei o artigo para a revista. E aí a revista falou assim para mim, olha, seu trabalho tá legal, tá ok, mas já existem outras revisões com o tema proposto. E aí eu falei, né? Então, já aprendi. Na vida a gente vai vivendo e aprendendo, né? Então agora, a partir desse fato, eu sempre busco antes se existe já algum artigo de revisão ou algum artigo original que esteja trabalhando com o que eu quero estudar. Porque senão, se já houver, eu vou precisar mudar meu foco. Porque isso vai contribuir para que realmente a gente tenha uma dificuldade na publicação desse trabalho, se já existem outros trabalhos na literatura, a não ser que o seu trabalho tenha um ineditismo, tenha algo a mais, um diferencial. Mas se for um trabalho exatamente, né, com o mesmo objeto de estudo, é importante que a gente tente evitar essas duplicações, essas duplicidades, tá? Outra coisa também que a gente vai perceber numa pesquisa bibliográfica é as identificações de lacunas na literatura, omissões, né? Então, você quer estudar um determinado tema e aí você faz uma pesquisa bibliográfica e você percebe que existem poucos estudos em se tratando daquele tema.
Isso traz para o seu trabalho, para o seu artigo, para o trabalho que você vai escrever, um ineditismo muito, muito bom, muito importante. E aí você vai mostrar para a comunidade científica, para a comunidade acadêmica, que o seu trabalho ele é extremamente relevante, porque existe uma lacuna na literatura que faz com que exista uma limitação dos estudos. E aí é que você mostra que realmente é importante você estudar sobre aquele assunto, aquele tema realmente é relevante e é importante ser avaliado para obter estudos, né, que possam contribuir para criação de políticas públicas ou para trazer resultados científicos, né? Bom, então falando, né, da importância da pesquisa bibliográfica, a gente pode pensar como é que a gente vai iniciar, então. Poxa, eu já entendi, Karine, realmente a pesquisa bibliográfica é muito importante para eu coletar informações de qualidade, para que eu realmente possa entender se já existem estudos que estão na linha do que eu quero estudar e também para eu identificar lacunas na literatura. Ok, mas como é que eu vou iniciar? Bom, você vai iniciar dando um Google. Me falem aí no chat para eu saber se vocês vão iniciar aí dando um Google. Sim ou não? Fala assim, sim, ou então não. Eu até já respondi, né? Mas eu quero ver se vocês estavam prestando atenção aqui. Eu vi aqui agora o que a Ana falou. Gente, com esse rostinho de anjo e abalando o mundo assim, amo. Parabéns. Obrigada, Ana, obrigada. Esse rostinho aqui, minha filha, depois a gente conversa sobre esse rostinho. Não é tanto quanto parece, não. Não, né, gente? O pessoal tá dizendo aqui, não, não, não. Nath falou Google acadêmico, né? Que a gente chama de Google escolar, né, Ana? Só para ficar mais chique, a gente chama de Google escolar. Exatamente. Então, o Google não é uma ferramenta de qualidade para avaliar resultados de estudos científicos, resultados acadêmicos. Por isso é que a gente deve buscar o Google escolar, né, que foi o que Natália falou, que Nath trouxe, e outras bases de dados, para que a gente realmente possa obter artigos científicos renomados, de boa qualidade e com resultados confiáveis, que é o mais importante, né? E artigos que tenham uma qualidade metodológica adequada, tá? Então, gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma busca de qualquer tema, a gente precisa entender que a gente precisa escolher os descritores de forma adequada. Karine, me explica melhor aí esse negócio de descritores, que eu não entendi muito bem. Os descritores, gente, são nada mais, nada menos do que palavras-chave, né? Com certeza vocês já viram em algum estudo, em algum artigo, aquelas palavras-chave que vem embaixo do resumo, não é verdade? Conta aqui para mim também no chat, se vocês já viram, já observaram ou não. Aquelas palavras-chave, elas são como se fosse a identificação do estudo. Quando você escreve uma palavra ali no quando você escreve uma palavra na base de dados, né, no Google acadêmico, é daquela palavra-chave que você vai captar o estudo. Então, por isso que é muito importante que a gente utilize o descritor adequado, porque se você não utilizar o descritor adequado, isso pode favorecer que você não tenha um resultado da busca adequado, porque você não vai encontrar os descritores, tá? A partir das palavras-chave ali dos artigos que estão indexados na base de dados. Então, os descritores é como se fosse a identidade, a identificação do artigo. Por isso é que eles devem ser escolhidos de forma adequada, para que o resultado da sua busca bibliográfica ele seja assertivo e sensível, tá? Ou seja, que você encontre os resultados de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu objeto de estudo. Então, vamos lá. Os descritores, eles são, né, vocabulários controlados que são utilizados para a indexação dos artigos científicos e outros documentos também da área biomédica. Então, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, né, na base de dados, eu tenho que utilizar o descritor que está indexado. Se eu utilizar qualquer outra palavra que não está indexada, o risco vai ser muito grande de não encontrar um estudo adequado, tá? E aí a gente vai utilizar, gente, um site, tá? Que é o site do Dexis. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar do Dexis, outros não, né? Principalmente quem não é da área da saúde. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta?
tá com o áudio ligado, pode perguntar, hein? Bom, então eu acho que ligou o áudio sem querer. Kari, você consegue desligar aí o áudio? Pronto. Pronto. Beleza. Bom, gente, então a gente tem o site, né, do Dexis e atualmente essa versão agora de, se eu não me engano, julho de 2020, o Dexis já está indexado também com o Mesh. Karine, o que é o Mesh? O Dex eu até já ouvi falar, agora o Mesh não faço ideia. O Mesh é o vocabulário controlado para o PubMed, que é a base de dados que a gente vai ver aqui na nossa conversa de hoje. E o Dexis, ele é um descritor geral em saúde. E agora, a nova plataforma, eu vou até mostrar para vocês, ela já tem a indexação do Dex e do Mesh, tá? Porque antes a gente fazia a busca lá nos descritores do Dex e depois ia lá no Mesh, no PubMed, para poder fazer a busca também pelos descritores do Mesh, especificamente se a gente fosse utilizar o PubMed, a PubMed, né, que é a base de dados PubMed. Mas agora a gente não precisa mais, porque o próprio Dexis, ele já traz também os indexadores do Mesh. Existem outras bases de dados, tá, gente, que têm indexadores próprios, como, por exemplo, o Embase, que o nome do indexador é Intree. Ana, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, me corrige, por favor. Que é um outro tipo de indexador. Então, se você for usar a base de dados Embase, que é uma base de dados muito robusta e utilizada para a área da saúde de forma geral, mas é muito mais utilizada para áreas de farmacêuticas, biomédicas, né, e da medicina de forma geral, a gente tem que usar o vocabulário controlado em Tree, tá? Mas não é o nosso caso aqui, porque a gente está trabalhando com a PubMed. Uma coisa em relação à base de dados, tá? Importante aí para falar para vocês. Quando a gente vai fazer uma busca simples, uma busca bibliográfica para avaliar fazer uma seleção de artigos, a gente não precisa de utilizar muitas bases de dados, a não ser que você esteja escrevendo um artigo de revisão sistemática. Porque a busca numa revisão sistemática ela tem que ser bem ampla, tem que ser, né, uma busca que você vai utilizar muitas bases de dados. Mas as bases de dados, PubMed, Google Acadêmico, que foi o que a Natália trouxe aqui para a gente, Lilacs, funcionam direitinho. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco com mais detalhe, tá bom? Então, todo mundo entendeu aqui essa questão do Dex? A gente vai utilizar o Dex para poder avaliar o nosso vocabulário, tá? Se o nosso vocabulário está adequado ou não. Então, eu trouxe aqui para vocês o layout, né, do site. Vejam aqui, ó, que tem escrito novo site na versão beta, porque é justamente essa junção do Dexis com o Mesh, tá? Se alguém utilizou um dia o Dexis, está percebendo aí que o layout está diferente por conta dessa atualização, tá? Se der tempo, quando eu terminar a apresentação aqui, eu apresento para vocês o site direitinho e aí a gente faz todo o passo a passo. Mas se não der tempo, o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser de grande valia para vocês conseguirem fazer as pesquisas de vocês sozinhos, tá? Então, quando a gente abre o site do Dex, a gente vai ter essa aba aqui de pesquisa, tá certo? Então, nessa aba de pesquisa, aqui tem outras opções, mas a gente vai optar aqui por qualquer termo. E aí a gente vai escrever em português mesmo, tá? O descritor que a gente quer utilizar. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um estudo que eu quero fazer sobre avaliação entre o excesso de peso em pacientes adultos diagnosticados com Covid-19. O que eu quero avaliar? Se o excesso de peso ele vai levar a um maior risco de desenvolvimento da Covid-19, tá? Então, eu vou colocar aqui Covid-19. Por que eu vou colocar aqui Covid-19? Porque eu quero avaliar qual é o melhor descritor para eu trabalhar com esse tema. Porque vai que não é Covid-19, eu escrevo lá Covid-19 e eu não capturo a maior quantidade de artigos que eu posso ter. Então, escrevo o nome da palavra-chave do que você objetiva estudar em português. Vou clicar aqui, né, nessa setinha de pesquisar. E aí, ele vai trazer para mim aqui, ó, os detalhes.
tá? Os detalhes dessa busca. Então, olha aqui, ó, ele trouxe para mim o descritor em português. Então, se eu for fazer uma busca em português, por exemplo, no Cielo, a gente pode fazer busca em português, ou no Google Acadêmico também. Apesar de eu preferir fazer a busca sempre em inglês, tá, gente? Porque eu já fiz alguns testes e a busca em inglês, ela captura mais estudos, mesmo na Cielo e mesmo no Google Acadêmico, tá? Então, eu gosto de usar sempre a busca em inglês. Então, a gente tem aqui, ó, como descritor em português, infecção por coronavírus, descritor em inglês, coronavirus infections, e descritor em espanhol, né? Porque, assim, se você for fazer alguma pesquisa no Lilac, você pode fazer em espanhol também para captar mais estudos. Infection, agora, em espanhol, eu não sei falar espanhol, não, tá? Então, aqui é o descritor em espanhol e muito menos francês. Então, aqui é o descritor em francês, tá? Porque se você for utilizar alguma outra base de dados que você precise desses descritores, você pode utilizar, tá certo? Então, quando eu for fazer a minha busca na base de dados, eu tenho que utilizar esse descritor aqui, Coronavirus Infections. Só COVID-19 talvez não traga o resultado de relevância dos estudos que eu vou querer avaliar, tá bom? Então, além desse resultado aqui do descritor em inglês, Coronavirus Infections, a gente tem todos esses aqui, ó, estão vendo? COVID-19, doença pelo coronavírus e todos esses outros descritores aqui, que são termos auxiliares, que eu posso utilizar também na minha busca, mas eu não posso deixar de usar o descritor que foi recomendado aqui no Dex, tá? Ok, gente, até aí tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Qualquer dúvida podem falar, tá certo? Ana disse, fique tranquila que eu sei que você domina. Que nada, Ana, que nada. Então, aí a gente tem aqui, ó, infecções por coronavírus, que é o conceito preferido. Síndrome respiratória do Oriente Médio é um tema, é o descritor mais específico. Ou infecção pelo coronavírus de 2019 e nCoV. Outro tema mais específico. Isso aqui eu cliquei em conceitos, tá? Então, eu cliquei em conceitos e aí apareceu isso aqui só para a gente ver qual é o termo que deve ser mais utilizado. E é infecção por coronavírus. Esses outros dois termos você pode utilizar também. E eu vou mostrar para você como é que você vai utilizar. Mas infecções por coronavírus você não pode deixar de usar. Isso em português, né? E aí, os descritores em inglês, como a gente está vendo aqui, tá bom? Beleza, Karine. Mas e se o meu descritor não estiver indexado no Dexis? Olha aqui, ó, a dúvida da gente, né? Bom, aconteceu isso comigo e já aconteceu com o trabalho de Bruna, que está aí, que é minha aluna da iniciação científica. Vou dar seu exemplo, tá, Bruna? Qualquer coisa você me ajuda aí, tá? Bruna vai estudar as práticas extremas para controle de peso em adolescentes. E aí a gente foi procurar, né, Bruna, o descritor práticas extremas. E não tinha práticas extremas. A gente foi procurar controle de peso, não tinha controle de peso, né? E aí, o que eu falei para a Bruna? Bruna, quando o descritor não está indexado no Dexis, a gente faz o seguinte, a gente busca pelas palavras-chave. Olha uma atenção aqui, ó. Palavras-chave. Em Ana, Pro de Português, estou certa? A gente não chama palavras-chave, tá? Eu vejo muito isso nos trabalhos quando eu vou corrigir. E é palavras, tracinho, chave. O hífen, chave. E aí você vai usar as palavras-chave dos seus artigos, né? De modelo, seus artigos Bíblia. Eu chamo de artigo Bíblia. O que é artigo Bíblia? Uns alunos até ficaram na dúvida, artigo Bíblia, o que a Karine está querendo dizer com artigo Bíblia? O artigo Bíblia é o artigo modelo, é o artigo que você vai utilizar para se basear para fazer o seu estudo. Então, é como se fosse um artigo parecido com o que você quer utilizar, tá? Então, você vai pegar as palavras-chave dos artigos que você tem com aquele objeto de estudo e vai utilizar essas palavras-chave. Porque, apesar de não estar indexado, os artigos que são relevantes em relação àquele tema, eles utilizam aquelas palavras. É muito difícil a gente não encontrar
uma palavra que não esteja indexada no Dexis, principalmente com essa atualização agora, né? Que agora já juntou o Dex com o Mesh. Mas os temas muito novos, né, em que a gente não tem realmente uma oferta literária, né, acadêmica tão grande de estudos, eles acabam tendo realmente uma falta do Dexis, tá? Então, essa é a dica de ouro número 1 de hoje, tá? Se o seu descritor não estiver indexado no Dexis, aí você vai utilizar as palavras-chave dos artigos de relevância para o seu objeto. Ok, gente, até aí? Ah, a Ana disse que eu estou correta. Palavra-chave. Perfeito, perfeito. Bom, depois que o primeiro passo aqui, depois que eu já pesquisei os meus descritores no Dexis, eu vou para o segundo passo, tá? Que o segundo passo vai ser o quê? Montar a estratégia de busca. O segundo passo é montar a estratégia de busca. Como é que eu vou montar a estratégia de busca, Karine? A partir dos operadores booleanos. Operadores booleanos, o que são operadores booleanos? São palavras que informam no sistema de busca como é que você vai combinar os termos da pesquisa, tá? Então a gente tem, olha só, tudo em inglês hoje, viu, Ana? And, or e not, né? Então, o and, eu até marquei aí, né? Porque é o que a gente mais utiliza. Geralmente a gente utiliza o and e o or, né? Mas o not, ele não é muito bem visto pelos bibliotecários, então a gente acaba não usando, a não ser que seja muito específico. Então, o que é que significa o and? O and, eu vou utilizar uma coisa para ligar outra, né? Porque o significado é ligação. Então, é uma coisa aqui e outra. Ok. O or é uma coisa ou outra. Geralmente a gente vai utilizar com sinônimos, né? Então eu dei aquele exemplo lá do infecção por coronavírus, é um descritor, e eu posso também utilizar Covid-19, que a gente viu que era um termo auxiliar. Mas eu vou utilizar o quê? Infecção por coronavírus or Covid-19. Não é infecção por coronavírus e Covid-19. Por que não é? Porque os descritores, eles são sinônimos. Então, não é uma coisa e outra. É uma coisa ou outra, tá? Agora, se eu falasse, por exemplo, do excesso de peso, que é o exemplo que eu vou dar aí pra gente. Então, é excesso de peso e infecção por coronavírus, porque são duas coisas diferentes que eu quero pesquisar. Eu não quero pesquisar só coronavírus, infecção por coronavírus. Eu quero pesquisar a associação da infecção por coronavírus e a obesidade e o excesso de peso, tá? Então, é uma coisa e outra, tá certo? E o not é quando eu não quero que apareça alguma coisa aí na minha pesquisa. Por exemplo, eu poderia pensar aí, ó, eu quero falar sobre coronavírus, excesso de peso em adultos. Então, eu poderia colocar lá, infecção por coronavírus, excesso de peso, adultos. Not criança, not adolescente, not idoso. Porque aí eu estou dizendo para o meu sistema de busca que eu não quero artigos com crianças, nem com adolescentes, nem com idosos. É só com adulto. Em geral, gente, em artigos de revisão, em pesquisas, né, de revisão, a gente não usa a gente não usa o NOT, principalmente na revisão sistemática. Porque a ideia de uma revisão sistemática é que a pesquisa seja bem ampla, né? Seja uma pesquisa muito vasta e sensível. Mas você pode utilizar na sua pesquisa rotineira até para facilitar o seu trabalho. Você pode utilizar também. Eu geralmente não uso o NOT, eu só usei o NOT uma vez, que foi num dos trabalhos, de uma das revisões que eu fiz, que eu não queria um tipo específico de estudo. E aí eu coloquei toda a minha estratégia de busca, note aquele tipo de estudo específico, tá? Então você pode fazer essa estratégia. Mas, academicamente, né, se você for fazer um artigo de revisão para o seu TCC, ou para residência, né, Rogério? Para residência, ou porque você quer mesmo escrever um artigo para publicar, as revistas elas não veem com bons olhos o NOT,
porque dá a impressão de que a pessoa é preguiçosa. Olha só que coisa, né? Porque é como se fosse assim, a pessoa quis diminuir o trabalho, né? Reduzindo ao máximo a estratégia de busca para ela ficar bem enxuta mesmo. Então, eu não uso o not, tá? Eu uso só o and e o or. Mas você pode utilizar se for algo que não tenha um fim acadêmico, né? Que você não vá publicar esse trabalho ou apresentar esse trabalho aí como forma do seu TCC, tá bom? Ok, operadores booleanos já entendidos. Vamos mostrar aqui como você vai fazer a sua estratégia de busca. Você vai pensar na sua estratégia de busca a partir da estratégia PECO. Tá muito rápido, gente? Se tiver, podem me dar um freio aí, tá? Que eu sou acelerada. Então, vocês vão pensar na estratégia de busca a partir da estratégia PECO. O que é, Karine, essa estratégia PECO? A estratégia PECO está aqui do lado, ó. A estratégia PECO diz aqui para mim, ó, P de população ou problema, tá? Que no nosso caso aqui é população, adultos. E de exposição e O de desfecho. O C a gente não usa, tá? A gente só vai usar a população, a exposição e o desfecho. Opa, tem uma pergunta aqui, Marília. A gente usa descritores em português juntamente com os operadores and, or, not. Não precisa ser tudo escrito em inglês, não, né? Não, Marília. É em inglês que a gente vai escrever. Vou dar o exemplo daqui a pouco para você. A gente vai fazer a nossa estratégia de busca em inglês. Para o Google Acadêmico e o Cielo, existe a possibilidade também de você fazer a busca em português. Mas na busca com os descritores em inglês, você vai ter um maior número de estudos. Então, eu sempre recomendo utilizar todos os descritores em inglês, tá? Eu estou dando o exemplo aqui em português, porque eu não quero ficar gastando meu inglês, ainda mais que Ana tá aí para me regular no inglês. E aí eu tô tímida para falar no inglês. Mas pensem que sempre vai ser em inglês, tá bom? Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso, tá certo? Podem perguntar, viu, Marília? Obrigada pela sua pergunta. Bom, então, gente, vamos entender como é que a gente vai montar a nossa estratégia de busca, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, que descritor que eu vou usar? Tá bom, Karine me disse que eu tenho que procurar no Dexis. Tá, eu já sei que eu tenho que procurar no Dexis, mas qual é o descritor? Isso vai depender do seu objeto de estudo. Então, você vai pensar no seu objeto de estudo a partir dessa estratégia aqui, tá bom? Então, o P é de população ou problema, o E é de exposição e o O é de desfecho. Ou seja, o que o indivíduo está exposto é a exposição e o desfecho é o que vai levar àquela exposição. Qual é o resultado daquela exposição, tá? Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, que é excesso de peso e Covid-19 em adultos. Então, qual é a minha população? Fala aí para mim, qual é a minha população? Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. A minha população é de adultos, né? Eu não quero estudar criança, não quero estudar idoso, não quero estudar adolescente, a minha população é de adultos. A minha exposição, o que o indivíduo está exposto é o excesso de peso. É o que ele já tem, a característica que ele já tem, que é o excesso de peso. E o desfecho é o que eu quero estudar. Eu quero estudar se esse excesso de peso que ele está exposto pode levar ele ao desenvolvimento de Covid-19. Entendendo se o risco é maior para aqueles indivíduos que têm excesso de peso, tá certo? Então, a gente vai montar nossa estratégia de busca a partir dessa estratégia PECO, que isso vai conseguir fazer com que a gente tenha um norte de quais descritores a gente vai utilizar. Até aí, tudo bem? Ou alguma dúvida? Me falem para poder ter um termômetro aqui e entender se vocês estão compreendendo ou não. Porque se não estiverem compreendendo, eu posso voltar tudo, tá? Pronto, qualquer coisa, me chame. Senão eu vou tocando o barco aqui. Beleza, tudo bem. Então vamos lá. Então, como é que eu vou montar minha estratégia de busca? Marília, se liga aqui nessa estratégia de busca. A estratégia de busca, gente, eu vou colocar aqui, ó, o descritor 1 and o descritor 2 and o descritor 3. Eu não falei para vocês que o and era um conector entre os descritores diferentes?
Então, entre um descritor e outro, eu vou usar o and, tá? Então, um descritor, and, o outro descritor, and, o terceiro descritor, tá? Não são três conjuntos? Ok. Karine, me dá um exemplo aí para clarear minhas ideias, porque realmente só com um exemplo mesmo para eu entender isso aí. Então, vamos lá. O exemplo aqui, ó, o descritor 1, ele representa a minha população, que é adultos. Eu fui lá no Dexis e escrevi adulto em português e ele me deu essa palavra aqui, ó, adults. Ok, adultos. Mas eu fui lá e ele me deu um termo auxiliar que é adultes. Então, é adulto ou adultos, né? No plural. Então, eu posso utilizar ó, o or para ligar esses dois descritores, o adulto ou adultos, porque às vezes os artigos eles indexam no singular ou no plural. Então, é importante que a gente também utilize essas duas possibilidades para facilitar a nossa busca. Porque se a gente usar só o singular, pode ser que a gente não consiga alcançar os resultados aí que a gente tem no plural. E o contrário também, né? Se você só usar o plural, talvez você não capte a informação no singular. Então, você vai usar adults or adults, tá? Porque aqui é o primeiro bloco do descritor 1, tá certo? E aí eu vou ligar o conector AND e vou para o segundo bloco. Eita, agora ficou difícil, hein, Ana? Me ajuda aqui. Overheight, sobrepeso, tá? Que eu encontrei também no Dexis, tá certo? Ou obesity, obesidade. Porque o excesso de peso, para quem não é da área, tá? Vou dar uma explicadinha aqui para quem não é da área. O excesso de peso, ele é o conjunto do sobrepeso e obesidade. Então, o indivíduo ele tem excesso de peso se ele tiver o IMC acima de 25. Ele tem excesso de peso, que vai representar aí pelo sobrepeso e pela obesidade. Em inglês, a gente não tem um termo para falar de excesso de peso como descritor indexado. Então, a gente vai ter que usar esses dois descritores. Um descritor para sobrepeso e o outro descritor para obesidade. E aí a gente fecha o segundo bloco de descritores. Tá certo? Ok. E o terceiro bloco vai ser o bloco do coronavírus, né? Que é do desfecho. Então, a gente vai colocar aqui ó, o nosso descritor, né? Coronavirus infections or COVID-19, né? Porque ou ele vai buscar por coronavírus ou por Covid-19. Karine, eu poderia colocar aqueles outros termos que você me mostrou? Poderia. Aqui eu botei só dois exemplos, só para não ficar aquela busca muito grande. Mas você pode colocar outros sinônimos para facilitar a busca, para que a busca ela possa realmente captar a maior quantidade de estudos. Em um estudo, por exemplo, de revisão sistemática, são estudos que a gente faz a estratégia de busca fica quase uma página, porque a gente coloca todos os sinônimos possíveis. No artigo de revisão tradicional, por exemplo, não há tanta necessidade da gente fazer essas estratégias de busca muito grandes, muito robustas, né? Então, estratégias de busca que tenham 2 ou 3 sinônimos, elas já vão trazer aí uma maior sensibilidade para a sua busca de artigos, tá certo? Então, essa daqui é a estratégia de busca clássica, tá? A estratégia de busca clássica. E a gente tem aquelas opções do truncamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar de truncamento. Essa parte aqui é uma parte bem sensível, então eu peço que vocês tenham bastante atenção, tá? Apesar de não ser muito usado o truncamento, tá? O truncamento, ele divide opiniões, o truncamento. Tem algumas bibliotecárias que gostam de usar o truncamento, em que você olha, a estratégia de busca é toda truncada, que a gente chama, né? Quando tem os truncamentos toda truncada, e já tem outras pessoas, outras bibliotecárias que não gostam de usar. Na revisão, nas nossas revisões, né, do nosso grupo de pesquisa em comportamento alimentar e saúde da UFBA, a gente não usa truncamento, tá? A gente faz a estratégia de busca grandona mesmo, porque a gente acha que ela acaba sendo mais sensível nos resultados da busca.
mas já tem outras bibliotecárias que usam também. E a gente pode também, daqui a algum tempo, mudar de ideia, né? Então, por isso que eu trouxe aqui o truncamento para que vocês possam definir se realmente é viável para vocês utilizarem o truncamento ou não, tá? É uma forma possível para facilitar a redução da estratégia de busca, tá? Para que você não use vários sinônimos, né? Então, ela facilita aí a estratégia de busca. Então, vamos ver aqui como é que fica no truncamento. Vocês já perceberam que tem alguma coisa diferente aí na nossa estratégia de busca? Respondam para mim aqui no chat para não ficar falando sozinha. Eu já falo sozinha demais, né? O tempo inteiro. Aí eu quero agora que a participação de vocês. Vocês perceberam que no exemplo a gente tem aqui uma estratégia de busca diferente? Ela já está diferente, porque essa estratégia de busca, ela está truncada, ou seja, ela tem alguns elementos que vão facilitar a redução dessa estratégia de busca. O primeiro elemento é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês. Estão vendo? O asterisco. O asterisco, ele é usado para recuperar qualquer terminação da palavra-chave pesquisada. Como assim, Karine? O asterisco, ele vai completar a palavra. Por exemplo, adulto, né? A gente tem adultos e a gente também tem adultos. Então, esse asterisco, ele significa que toda palavra que tem aquele primeira parte, tem uma outra palavra que a gente fala. Ana pode me ajudar, não lembro agora, mas assim, toda palavra que tiver de adulto, na parte de adulto, para trás, ele vai capturar. Então, ele vai capturar adulto, adultos, né? E outra palavra que tenha essa. Como é, Ana? Aquela radical. Isso, Ana, radical, exatamente essa palavra que eu queria. Radical. Então, toda palavra que tem o radical, ele vai recuperar. Por exemplo, adolescente. Aí, se a gente coloca adolescente, e coloco o asterisco, aí vem adolescentes, adolescência e todas as outras palavras que terão aquele radical, certo? E isso vai facilitar a nossa estratégia de busca. Então, eu coloquei aqui no nosso primeiro descritor, em adultos, eu botei um asterisco, que é o nosso primeiro truncamento. Então, aqui ele vai pegar tanto a palavra adultos quanto a palavra adultos, porque eles têm o mesmo radical. Tá certo? Beleza. Não foi nem Ana que respondeu, né? Foi Patrick que falou radical e Marília. Obrigada, gente. Exatamente. Tá certo? Então, esse é um dos truncamentos que a gente utiliza. O outro truncamento, vou colocar aqui também de lilás para vocês verem, é o truncamento. Ah, não, vou colocar de outra cor, vou colocar de azulzinho. É uma interrogação. Ela não é usada, tá? O asterisco é bem mais utilizado. Então, essa interrogaçãozinha, ela é considerada um caractere coringa, né? Porque ele vai substituir qualquer outro caractere em posição da palavra. Por exemplo, às vezes a palavra é escrita com S e escrita com Z. Aí você coloca um asterisco e aí ele vai captar qualquer palavra que esteja ali com aquele substituto do caractere. Então, se eu coloquei aqui obesidade, porque não tinha na nossa estratégia nenhuma característica, nenhuma palavra assim que a gente pudesse usar. Mas aí eu coloquei aqui, ó, a interrogação. Então, se a obesidade pudesse ser escrita com Z também, ele ia capturar. Ó, Ana falou, eu estava pensando na palavra em inglês e você na área da morfologia. Verdade, né? Eu estava aqui na morfologia, tentando pensar no radical. Patrick perguntou aqui pra gente, ó, serviria para a palavra color ou color? Exato, Patrick. Aí você colocaria uma interrogação e aí ele captaria tanto uma palavra ou outra, né? Então, esse caractere, ele vai substituir uma letra em qualquer posição da palavra. E isso vai facilitar a busca de uma ou mais palavras na sua estratégia de busca. Apesar, gente, de não ser tão utilizado, tá bom? Mas eu trouxe para vocês conhecerem também os truncamentos. Mais alguma dúvida em relação ao truncamento desses dois que eu falei? Qualquer dúvida pode ir trazendo aqui para mim, tá?
E o outro truncamento, que é o mais utilizado, são as aspas, tá? E eu, inclusive, uso as aspas para qualquer estratégia de busca, porque as aspas, ela recupera o termo na forma exata como foi escrito. Então, quando a gente tem palavras compostas, a gente precisa usar as aspas. Porque se eu colocar coronavírus infection sem as aspas, ela vai procurar por infecção e por coronavírus separado. E aí vai vir muitas palavras, vão vir muitos artigos voltados à infecção. E isso não fica específico para o seu artigo. Então, principalmente nas palavras compostas, você precisa colocar as aspas, tá? Nas palavras que não são compostas, não há necessidade, mas eu já fiz algumas buscas com aspas e sem aspas e percebi que até nas palavras simples, a gente colocando aspas, a busca fica mais sensível, tá? Então, é minha dica de ouro número 2 para você, tá? Use as aspas na sua estratégia de busca para que você deixe a estratégia mais sensível, utilizando a forma exata como foram escritos os seus termos, os seus descritores, tá certo? Então é muito importante isso, gente, porque é da busca bem feita que você vai ter uma coleta de resultados adequada também. Então, se você não tem uma busca adequada, a probabilidade de você receber artigos que não têm conexão com o que você quer estudar é muito grande, né? É muito grande. Então, por isso que é muito importante você montar uma estratégia de busca bem desenhada, bem equilibrada, para que realmente o resultado seja alcançado. Então, olha aqui no exemplo, ó. Eu usei um truncamento aqui, ó, para adult, né, para a gente recuperar aqui todas as palavras que tenham esse radical, tá certo? Lana perguntou: para as revisões, também usar as aspas não vai restringir a pesquisa? Não, vai deixar a pesquisa mais sensível. Na revisão sistemática, a gente também usa as aspas para revisão sistemática. Você está falando, Lana, das palavras que são simples, né? Que não são compostas. Mesmo nas palavras simples, a gente pode usar também, tá? Nas revisões sistemáticas e nos processos de revisão também. Isso, é. Nas palavras compostas, sempre tem que usar. Nas palavras que são simples, você pode usar ou não. Mas eu gosto de usar porque eu percebo que a estratégia ela fica mais específica, ela fica mais sensível para o seu objeto. Tá bom? Nada? Pode perguntar, fique à vontade. Eu que agradeço pela pergunta. Ok, então aqui, ó, na nossa estratégia, eu coloquei um asterisco para o radical, né, adult. Então, todas as palavras que tiverem esse radical vão ser recuperadas. Aí eu botei and, sobrepeso, né, entre aspas, or obesity, que eu coloquei aqui também o caráter, né, o caractere coringa, porque aí poderia captar uma palavra ou outra. And coronavírus infection, ó. E eu coloquei aqui também, ó, o asterisco, porque poderia ser coronavírus infection no singular ou coronavírus infections no plural. Então, qualquer variação dessa palavra que tenha esse radical infection, ela vai ser recuperada. E eu coloquei or COVID e coloquei o truncamento aqui também para recuperar os outros as outras palavras que tenham esse radical. Então, olhem a diferença do primeiro exemplo sem truncamento, tá vendo? O primeiro exemplo sem truncamento e o segundo exemplo com truncamento, tá? Então, o truncamento, ele vai diminuir a sua estratégia de busca e dar mais sensibilidade para a estratégia de busca. Mas não é obrigatório você utilizar o truncamento. É isso que eu quero trazer aqui para você. Você não precisa usar o truncamento para que a sua estratégia de busca ela seja mais sensível. Inclusive, é algo que existe uma crítica em relação à construção das revisões sistemáticas na utilização dos truncamentos. Então, eu não utilizo
nenhum truncamento, a não ser as aspas. Então, o asterisco e a interrogaçãozinha eu também não uso, não, tá? Patrick, achava que com as aspas eu teria que separar o singular do plural. Coronavirus infection or coronavirus infections. Não, ele já vai captar ou coronavirus infection ou coronavírus infections. Porque é o mesmo radical. Só se fosse uma palavra diferente, aí não dá. Mas como é o mesmo radical, aí é possível fazer isso. Tá, Patrick? Beleza. Até aí, tudo bem, gente? Me falem aí se tá tudo ok, se tem mais dúvida. Tô gostando das perguntas, tá? Podem continuar aí pesquisando, ou perguntando. Tudo ok. Então, vamos lá para o terceiro passo. O primeiro passo a gente já viu, que é a busca dos descritores, né, nas bases de dados. Tá ok. Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, ok também. Agora partiu o terceiro passo, que é a busca nas bases de dados. Beleza, Karine, vamos lá, vamos buscar as bases de dados. Bom, o que são, então, bases de dados? Né? Só para a gente poder entender o que são bases de dados. São repositórios, ou seja, locais de armazenamento de publicações científicas, em que estão vinculadas ali revistas científicas dentro daquelas bases de dados. Então, a gente tem algumas bases de dados aqui que eu trouxe para vocês, que são as bases de dados mais utilizadas, né, na área da saúde. E eu destaquei as 3 bases de dados que são mais conhecidas e que a gente realmente utiliza, né, para busca de artigos científicos. Então, é a base de dados PubMed, né, vinculada aí ao Medline, que é a base de dados mãe, rainha, né, em que realmente estão indexados de 90% a 95% dos artigos que você vai encontrar na sua busca. A gente também tem a base de dados Lilac, né, que é uma base de dados da América Latina, né, então que reúne trabalhos aí nacionais e trabalhos da América Latina. E gosto muito de utilizar a Lilac também para valorizar os trabalhos nacionais, né? Então, quando a gente, geralmente na Lilac, a gente encontra trabalhos em espanhol, trabalhos em português também. Difícil a gente encontrar no PubMed, mas na Lilac a gente encontra esse tipo de trabalho. E o Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico também é uma boa base de dados aí para auxiliar a gente nessa busca. E aí você pode utilizar também, lá tem uma opção para você pesquisar só trabalhos em português e também trabalhos em outros idiomas. Eu gosto sempre de ampliar mais a busca, né? Eu sei que tem muitos alunos, Ana, tem muitos alunos que têm dificuldade no inglês. Qualquer coisa, busca a Ana aí para fazer uma consultoria em inglês. Você faz tradução, Ana, de resumo, de artigo, essas coisas? E aí a gente pode, né? Ana? Oi, não, na realidade eu dou mais a aula de português para estrangeiro. Ah, entendi. Aula de português para estrangeiro, entendi. Porque a gente tem muita necessidade, né? Às vezes de tradução de artigo, tradução de resumo, ou até auxiliar também, né? Nessa tradução do inglês para o português, né? Na hora que a gente faz a leitura dos nossos artigos. Isso. Mas eu tenho professores que são especialistas nas áreas. Se quiser Pronto. indicação, Pronto, aí quem quiser indicação já vê com Ana também, né? Porque às vezes a gente realmente precisa mesmo de um auxílio, né? Principalmente quem não tem muita base, né, na língua inglesa. E aí, às vezes, precisa mesmo. eles são tradutores mesmo. Eu já trabalho mais com ensino, educação. Entendi. É tipo eu também, né? É. Eu, apesar de ser nutricionista, estou muito mais voltada à área acadêmica mesmo do que na área da assistência. Beleza, Ana, obrigada, viu? Qualquer coisa a gente pode falar aí com a Ana, tá? Para esse auxílio aí no inglês. E aí tem outras bases também que são utilizadas principalmente na revisão sistemática, tá? Então a gente tem o Embase, que eu falei para vocês, que geralmente é utilizada mais para a área da farmacologia, biomedicina, medicina. Tem a Scopus também, que é para a área de saúde geral, é uma base de dados que é bem robusta, tem bastante artigo. Tem outra base de dados, que ela é a base de dados Sinal, que tem muitos estudos para a área de enfermagem. Se tivesse alguém aqui
de enfermagem, é importante avaliar essa base de dados. Tem a outra Paz Info, que é da área da psicologia, tá? Então, quem é da área da psicologia ou está fazendo trabalho na área da psicologia, é importante utilizar também essa base de dados, né? Porque vai ter uma maior quantidade de estudos, de artigos que estão indexados nessa base de dados. E a outra base de dados é o Web of Science. Essas são as mais comuns para a área da saúde, tá? Mas tem Cochrane, que só tem estudos, ensaios clínicos, e tem outras bases de dados também que não são, né, muito específicas para a área da saúde, mas se você for no periódico CAPES, você vai encontrar lá várias bases de dados. Mas eu apresentei essa para vocês porque essas são as mais comuns. E eu destaquei essas 3 aqui porque são as bases de dados que a gente geralmente utiliza aí para as nossas pesquisas nas bases de dados, tá? Hoje, a proposta é mostrar para vocês um pouco sobre a base de dados PubMed, tá? A Lilacs, Google Acadêmico também são bases muito legais em que a gente consegue extrair bastante artigo, mas a gente não tem tempo hábil para isso, né? Para poder trazer aqui todas essas bases de dados, tá? Bom, então, além da busca nas bases de dados, é importante que a gente também utilize a busca nas bibliotecas virtuais, né? Que o próprio nome já diz, né? Uma biblioteca eletrônica que vai ter uma coleção, né, de periódicos. E aí a gente tem 3 bibliotecas virtuais na área da saúde em geral, tá? Tem outras, mas as mais comuns e mais específicas são a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, que inclusive a base de dados Lilacs está vinculada à BVS. A gente tem também a base ou a biblioteca eletrônica Cielo. Lana perguntou aqui, Cielo também é bom? Eu uso bastante. Aqui, ó, a Cielo é biblioteca eletrônica, não é base de dados, tá? Então, é uma dúvida muito comum. Inclusive, eu aprendi há uns 2 anos, mais ou menos, no último artigo de revisão que a gente escreveu, ou no primeiro artigo de revisão sistemática, a minha co-orientadora, ela falou para mim, eu tinha escrito, né, que foi utilizada as bases de dados tal, e a Cielo. Ela falou, Karine, Cielo não é base de dados. Ah, eu, como assim não é base de dados? Não é base de dados. E aí eu fui ver a descrição do que é Cielo. E Cielo é library. Esse elo aqui é de library. Depois vocês olham direitinho a descrição. Mas é científico, é alguma coisa, acadêmico, library. Então, é uma biblioteca eletrônica virtual, tá? Que vai reunir uma coleção de estudos. Ela não é base de dados. Ó, Lana, aqui, ó, não sabia, já vou alterar no meu TCC. Exatamente. Lá no meu curso, depois eu falo para vocês disso, eu falo bastante disso e eu mostro para vocês o passo a passo de cada uma dessas bases de dados e bibliotecas virtuais e repositórios eletrônicos também. Além da Cielo, a gente tem a Cochrane Library, que é uma biblioteca virtual também para, como eu falei para vocês, estudos de ensaios clínicos e estudos de revisão sistemática. Então, nessa biblioteca virtual, você vai encontrar muitos estudos nesse sentido, tá? Que vai ser aí em relação a outras revisões sistemáticas. Então, a Cochrane, ela vai ter uma coleção, né, de estudos de revisão sistemática aí. E a base de dados Cochrane, ela vai ter artigos que são ensaios clínicos, tá certo? Marília falou, adorei saber. Que bom, Marília, que bom que você gostou. Beleza. Então, gente, além da busca na base de dados, além da busca na biblioteca virtual, uma outra fonte de informação são os repositórios institucionais. Então, esses repositórios institucionais são locais, né, em que se armazenam a produção acadêmica de instituições do ensino superior nacionais. Então, vamos lá. A gente tem aqui alunos da UFBA, Lana é da faculdade UF, deixa eu ver aqui o de Lana, deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Fala para mim de novo, Lana, qual é essa faculdade? UF. Não peguei aqui mais no chat, não. Ixi, como é que fala? UF. Fala no áudio para mim, Lana, por favor. UFSPA, é?
UFIXPA. UFIXPA. Então, a gente tem, viu, Lana? Tudo bem, tem problema não. A gente tem a Faculdade Lana, que é federal, a gente tem a UFBA, e a gente tem alunos aqui também da Unijorge, né? Então, essas faculdades, elas têm na biblioteca repositórios de toda a produção científica dos alunos. Então, quando você terminar, Lana, seu TCC, você vai entregar uma versão em CD, né? Em CD-ROM, a gente ainda está na época do CD-ROM, em CD-ROM, com o seu arquivo em PDF. E aí a biblioteca vai te dar uma declaração, né, de que você está autorizando que seu trabalho seja publicado na biblioteca. Nas universidades federais e estaduais, todos os trabalhos, eles têm... todos os trabalhos, eles têm a indicação para irem para a biblioteca. De TCC, eles vão apenas na versão virtual. Os trabalhos de mestrado e doutorado, eles vão com uma versão de capa dura. Eu olhei para cima para ver o meu, mas depois eu pego o que está lá em cima. E aí a gente tem, né, para nutrição é verde, e para mestrado foi verde, e para o doutorado é vinho. E aí eles ficam ali, tanto a versão impressa em capa dura, quanto a versão virtual. Então, qualquer pessoa que quiser ir no repositório institucional da UFBA, por exemplo, aí quer pesquisar a associação, é claro que não vai ter nada de Covid, né? Mas a Associação do Consumo Alimentar e Anemia em Crianças. Vai escrever lá, né, com a estratégia de busca, e vai encontrar ou a tese, ou a dissertação, ou o trabalho de conclusão de curso do aluno daquela instituição. Nas faculdades privadas, geralmente acontece o seguinte: nas faculdades privadas, a gente tem uma pontuação mínima para que esse trabalho ele seja enviado para a biblioteca, que é a nota 9, né, Leti? Leti está aqui, foi minha aluna no semestre passado de TCC, ela teve uma pontuação acima de 9 e ela foi... e ela levou o trabalho dela para a biblioteca, respondeu, né, uma declaração de liberação daquela publicação para a biblioteca, porque a gente acaba não tendo um espaço físico nas bibliotecas das instituições privadas que contemplem todos os trabalhos dos alunos. Então, se estipulou aí essa pontuação 9, a gente chama que foi aprovado com distinção e etc. Bruna e Isabelle, que são minhas alunas agora de TCC desse semestre, estão aí. Eu espero que o trabalho de vocês tenha uma aprovação também com distinção, acima de 9. Geralmente, os meus alunos, não é por nada não, viu? Geralmente, os meus alunos, eles têm pontuação acima de 9, e a maioria deles leva o trabalho para a biblioteca. Eu espero que vocês também... Aliás, quem é da UFBA vai levar todo mundo. Mas quem é daí de instituição privada pode torcer aí para tirar acima de 9, porque é uma das formas da gente ter uma valorização do nosso trabalho, né? Poxa, aquele trabalho todo que eu tive valeu a pena, né? Tirei mais do que 9, fui liberada aí para ir para a biblioteca. Então, é meio que um status também, né? Então, o repositório institucional, ele tem a função de armazenar as publicações dos estudantes e dos docentes também, né? Então, os docentes, eles publicam artigos, fazem outras publicações, e aí todas essas publicações, elas são armazenadas no repositório institucional. Às vezes, a gente até dá um Google, né, e escreve... Ó, Leti está aqui também, minha aluna. A Nath também está aqui. Eu nem vi, Nath, que você estava aqui. Tá vendo? Minhas alunas todas de TCC estão aqui, e vamos todo mundo tirar acima de 9, porque a gente realmente está fazendo um trabalho bem legal e com muita dedicação. Bom, então, às vezes a gente dá um Google e vê, né, uma dissertação que aparece, né, na busca do Google, vem uma tese de doutorado, e é justamente esses trabalhos, eles estão indexados lá nos repositórios institucionais das universidades que esse indivíduo, ele cursou, tá? Aí, por último, a última fonte de busca é a busca manual, tá? Que a busca manual, ela é a busca na referência bibliográfica dos estudos relevantes.
e de revisões sistemáticas também que vão abordar o tema que você objetiva. Então, você pode ter a busca manual a partir dos seus estudos. Lembra do estudo Bíblia que eu falei para você, do estudo base, do estudo modelo? Então, aquele estudo modelo, ele cita outros estudos, né? Ele cita na discussão, ele cita na introdução. Opa, esse estudo aqui tá legal, vou pegar. Aí você olha na referência desse estudo maior e você consegue selecionar esse estudo a partir dessa busca manual. Porque, às vezes, o estudo ele não foi indexado, ele não está indexado na base de dados, né? Ou você não capturou aquele estudo por conta da estratégia de busca que você utilizou. Mas é um estudo que é relevante para o seu objeto. Então, você pode também incluir esse estudo a partir da sua busca manual, tá? Então, é uma outra forma da gente fazer a nossa busca. Nath está falando aqui, ó. Eu fiz TCC sem saber disso. Bom saber. Bom saber, pois é. E tem muita coisa além disso que eu poderia falar aqui para vocês por horas e horas e horas. Mas, infelizmente, a gente tem, né, uma restrição de tempo aqui, de horário. E aí eu estou dando para vocês assim, o que é de mais relevante mesmo em relação à busca. Alguém quer fazer alguma pergunta? O microfone está ligado. Pronto, então acho que não. Vamos lá, deve ter sido algum errinho. Bom, então, Karine, chega de choromelo, Karine. Chega de choromelo e vamos trabalhar. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Eu falei para vocês que a base de dados, né, que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, é a base de dados PubMed, que é uma das bases de dados aí que vai ter uma maior quantidade de artigos indexados, né? Então, em relação à base de dados PubMed, ela teve uma atualização agora em 2020. E existe um layout diferente. Eu não sei se vocês conseguiram avaliar aí a Ana Lídia, que está aqui também, minha aluna, também tirou mais do que 9 no TCC. Essa mulher domina demais, amo. Oh, gratidão pelo carinho. Gratidão. Meus alunos depois se tornam meus amigos, tá, gente? Eu espero também fazer amizade aí com vocês, porque quem tem amigo tem tudo. Na verdade, a amizade é o que a gente leva dessa vida. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, né? Mas vamos lá. Então, eu não sei se você já olhou a base de dados PubMed por esses dias ou nos últimos 2 ou 3 meses, mas ela tá com um layout diferente, tá? Mas é só o layout mesmo que tá diferente. Ela modificou aí o layout, mas eu já trouxe para vocês aqui a parte da busca na base de dados, tá? Bom, então, você vai... Aqui eu fiz uma busca rápida, tá? Eu coloquei a estratégia de busca aqui rápida só para a gente ver aqui como é que a gente encontra esse resultado e como é que acontece aqui em relação à base de dados PubMed. Então, você vai colocar na aba de pesquisa que vai aparecer lá no site. Se der tempo, eu mostro aqui para vocês, tá? E aí você vai colocar a sua estratégia de busca, do jeito que eu te expliquei lá naquele exemplo lá acima, com o truncamento ou sem o truncamento, a depender da forma aí que você achar mais adequada. Se você estiver fazendo um trabalho de TCC, avalie aí com seu orientador o que ele acha também em relação aos truncamentos, tá? E aí você vai clicar na aba de pesquisa, né? E aí você vai encontrar aqui, ó, os resultados, tá? Essa nova interface da PubMed, mostra aqui, ó, um gráfico por ano. Estão vendo esse gráfico? E aí você tem uma noção, mais ou menos, de quantos artigos eles foram estudados ao longo dos anos. Aqui a gente botou, né, Coronavirus Infection and Overheight e Adult. Vocês estão vendo que a estratégia não está completa aqui, foi só um exemplo. E a gente encontrou aqui, ó, 60 estudos, tá certo? 60. Kari, travou essa última frase que você falou. Foi a internet. Dos resultados? Isso. Pronto. Estão vendo esse quadro aqui dos resultados? Sim! Ótimo! Então, esse quadro, vocês vão avaliar aqui, ó, os estudos que estão
os estudos que foram publicados ao longo dos anos, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro estudo, foi publicado em 2014, e os outros estudos, ou a maioria deles, a concentração maior dos estudos foi em 2020. E aí, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, né, de como é que está o panorama de publicação desses estudos. Rafa! E aí, Rafa, tudo bem? Saudade de vocês. Pronto, então aí a gente fez essa busca. Karine, como é que eu posso filtrar essa busca? Como é que eu posso refinar mais essa busca? Bom, se você está fazendo uma revisão sistemática, não pode fazer filtro, tá? Não utiliza filtro na revisão sistemática. Mas na revisão tradicional, pode fazer. Lana, você está fazendo revisão normal, né? No seu artigo do TCC, uma revisão tradicional, a gente pode usar os filtros, tá, gente? Por que você sempre fala, Karine, de revisão sistemática? Porque vai que alguém está fazendo a revisão sistemática e segue o que eu estou falando aqui e depois dá chabu. Não quero que dê chabu aí com vocês, não. Então, o ideal é que realmente vocês utilizem essas dicas que eu estou dando aqui, se vocês forem fazer uma revisão tradicional ou uma busca simples nas bases de dados, tá? Porque aí é possível a gente usar esses filtros, tá certo? Beleza. Então, Karine, como é que eu vou usar esses filtros? Abaixo desse quadro aqui, ó, vai ter aqui, ó, meus filtros, tá vendo? Abaixo desse quadro de resultados, vai ter os filtros. E esses daqui, ó, são os filtros. Eu coloquei aqui para vocês no cantinho eu sempre troco, gente, esquerda com direita. Da esquerda, né? Da esquerda. Então, aqui, ó, filtros importantes para a gente poder colocar. O primeiro filtro é em relação à disponibilidade do texto. A disponibilidade do texto. Se esse texto ele não tiver disponível na literatura gratuita, você vai conseguir obter esse texto para você? Não. O Marília perguntou aqui, ó. Eu pensei que ao colocar os descritores em inglês, só viriam estudos nesse idioma. Mas agora eu estou vendo que aparece em português também. É isso, profa? É isso aí. Então, pode aparecer em inglês, pode aparecer em português, pode aparecer em espanhol, pode aparecer em italiano, japonês, chinês. Olha, na minha revisão sistemática, a última que eu fiz, não apareceu nenhum estudo em chinês. Mas um colega meu que eu estava ajudando a fazer a revisão sistemática, apareceu um artigo em chinês. E aí a gente ficou sem saber o que fazer, né? Porque na revisão sistemática ela é mais rígida, mais rigorosa e tal. E aí a gente ficou assim, e agora o que a gente faz? Aí a gente conversou com as pessoas, até buscamos tradutor e etc. Como a gente fez tudo para conseguir alcançar o resultado e não conseguimos, aí a gente colocou como um critério de exclusão na revisão sistemática. Mas geralmente a gente não pode colocar, a gente tem que buscar tradutor, tem que ver possibilidades de fazer a tradução daquele trabalho. Na revisão sistemática, mas na revisão da literatura tradicional, vocês podem escolher quais são os critérios de inclusão ou de exclusão que vocês vão ver. Hoje eu não trouxe isso porque era muita coisa para a gente falar sobre isso, mas no meu curso de escrita de artigos de revisão tem toda essa parte de como escolher os critérios, quais são os critérios que deve escolher, como é que deve ser a seleção, enfim, desde a introdução até a formatação do seu artigo de revisão. Mas vamos lá, o que é importante você trazer aqui nos filtros da PubMed é o seguinte, a disponibilidade do seu texto, né? Então, por exemplo, se você não tiver o acesso disponível para aquele trabalho, vai ficar inviável você ler aquele trabalho e incluir no seu artigo de revisão ou incluir, né, como um artigo da sua busca bibliográfica. Então, é difícil você fazer isso, né? Então, a gente vai selecionar aqui como um critério importante, né, de filtro da PubMed. Aí aqui tem algum artigo associado, geralmente eu não coloco nada. O tipo de artigo, então, se você tiver algum tipo específico de artigo, você pode clicar aqui, né? Não, é só artigos de intervenção, só ensaios clínicos. Geralmente, artigos de revisão e revisão sistemática, se você estiver escrevendo seu artigo de revisão, você não vai incluir.
tá? Agora, se você quiser especificamente buscar revisões sistemáticas para se embasar no tema, artigos de revisão para você ter um embasamento, aí você vai escolher essas opções. Mas os artigos de revisão não entram na escrita do artigo de revisão, tá? Para o TCC. Beleza. Então, eu tenho aqui ó, a disponibilidade do texto, tipo de artigo e o ano de publicação. O período de publicação é extremamente importante a gente poder indicar aqui quando a gente trabalha em revisões da literatura ou quando você quer avaliar sobre um determinado tema, como é que está em relação à literatura, para que você não deixe muito ampla a sua pesquisa. Na revisão sistemática, a gente não usa filtro de tempo, tá? A não ser que seja algo específico, como, por exemplo, a Covid-19, por exemplo. A Covid-19, ela é a partir de 2019. Então, esses estudos aqui, ó, que eles trataram aqui 2014, 2015, 2018, eles devem estar associados com outro trabalho e não com o que a gente espera, porque a Covid-19 ela foi avaliada aqui a partir de descoberta, né? A partir de 2019, tá? Então, se você tiver um marco temporal, né, você pode colocar esse filtro aí de tempo. Geralmente, a gente usa dos últimos 10 anos ou quando o tema ele é muito conhecido, muito disseminado na literatura, a gente usa dos últimos 5 anos, tá? Mas é algo que você vai ter que avaliar aí em relação ao seu objeto de estudo. Por exemplo, o nosso estudo aqui de coronavírus, a gente colocaria no último ano, né? Porque realmente esse marco temporal anterior a 2019 não é interessante para a gente, tá bom? Beleza, Karine. Além desses filtros, a gente tem outros filtros também, que vai ter a opção para você lá no PubMed de outros filtros. E aí a gente tem todos esses outros filtros aqui, que aí você pode colocar, né, a espécie, se é em humanos ou em animais. Aqui, ó, Marília, a gente vai colocar o idioma, né? Então você pode escolher lá inglês, português e espanhol. É mais ou menos assim que eu coloco quando a gente vai fazer um artigo de revisão tradicional da literatura. Mas se for um artigo de revisão sistemática, como eu já falei, vai ter que vir tudo, né? Sexo. Aí seria interessante se você fosse trabalhar especificamente um tema em relação a meninas ou em relação a meninos, ou homens e mulheres, né? Geralmente, ó, com estudos com adolescentes em relação à insatisfação com a imagem corporal, a gente vê muito estudo com limitação, com essa separação de sexo. E muito estudo com meninas, porque existe maior prevalência, né? Uma prevalência imensa de meninas com excesso ou com insatisfação da imagem corporal. E não seria interessante no olhar, né, desses pesquisadores avaliar os meninos, porque a prevalência é muito pequena. E aí eles fazem um estudo apenas com o público. Ou, por exemplo, se você está trabalhando gravidez, aí você vai limitar também o sexo, só mulheres. Ou alguma doença feminina, né, endometriose. Qual é o seu tema, Rafa, do TCC? Ó, cantei a pedra aqui do tema de TCC de Rafa. Endometriose, síndrome do ovário policístico. Aí você também vai colocar aqui só mulheres, né? Ó, Beatriz perguntou aqui, ó. No caso do desenvolvimento de uma revisão sistemática, eu posso utilizar outro artigo de revisão sistemática para ler sobre o assunto, mas não posso selecionar na filtragem. É isso? Exatamente, Beatriz. O artigo de revisão sistemática, inclusive, vai te auxiliar na busca manual de outros artigos para você incluir na sua revisão, mas você não vai colocar o artigo de revisão sistemática na sua tabela de artigos, nos seus resultados dos artigos, porque os resultados do artigo os resultados do artigo de revisão são artigos originais, tá? Artigos de revisão e de revisão sistemática não vão entrar na sua tabela de resultados, tá bom? Ai, que legal, Rafa. Autoimagem corporal dos estudantes de nutrição da UFBA. Beleza. Muito legal, muito legal. Bruna tá trabalhando práticas extremas para controle de peso em adolescentes, com os dados da Pense.
Beatriz colocou, no caso, usando estratégia de busca manual. Isso, Bia, exatamente. Marília colocou, qual a forma mais assertiva para escolhermos os mais relevantes, já que na busca vem um monte de sugestões? Na própria base de dados, você tem uma opção de selecionar por relevância. Então, ele vai te mostrar o que é mais relevante primeiro e os outros que não são tão relevantes depois. Isso. Porque a gente... Nath colocou aqui, ordenar. Porque eu não consegui mostrar para vocês esse passo a passo, porque senão ia ficar muito extensa a aula, né? No curso, essa aula tem quase 40 minutos, essa parte da PubMed. E aí eu achei que fosse ficar muito extensa para vocês, e aí eu realmente foquei no que é mais adequado, né? Aí aqui você pode colocar também o assunto que você vai trabalhar, e ele vai dizer vários assuntos, e aí você seleciona qual é o assunto do seu estudo. A revista que está publicada, geralmente eu não uso a revista, e a faixa etária eu uso também, porque mesmo você colocando lá adulto na estratégia de busca, você vai ver estudos com criança, com idoso, uma menor quantidade. Mas aí, se você usar o filtro, isso vai reduzir bastante os artigos lixo, que a gente chama, né? Entre aspas, tá, gente? Artigo lixo. Porque são artigos que não são interessantes para o nosso objetivo, tá? Então, para resumir, né? Quais são os filtros que eu uso para o PubMed? Eu vou usar o filtro de disponibilidade do texto completo, tá? Vou usar o filtro do tipo de artigo, se eu estiver trabalhando com algum artigo específico, tá? Vou também utilizar o filtro do período de publicação, né, que vai ser aí nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, ou você também pode não usar nenhum tipo de filtro, né? Eu quero fazer uma pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa exploratória, que eu quero ver tudo que foi publicado em relação a um tema. Aí você realmente não vai colocar esse filtro aí do período de publicação, do tempo de publicação. Você vai deixar sem esse período aí ser incluído. Não, Karine, eu quero limitar, porque meu tema ele é muito estudado, mas eu quero ver o que é de mais atual, né, que está aí beirando em relação a esse tema. Perfeito. Então, você pode utilizar o filtro dos últimos 5 anos. Ou, não, eu quero explorar um pouco mais, eu quero ver, né, nos últimos 10 anos, o que se estudou sobre esse determinado assunto. E aí você vai determinar o seu filtro de acordo com os períodos aí do seu objeto de estudo, tá? Então, não tenho como dizer, usa o filtro de 1 ano, usa o filtro de 5 anos, ou usa o filtro de 12, de 10 anos, porque isso vai depender muito do seu objeto de estudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. No meu artigo de revisão sistemática, esse último agora, eu estudei uma intervenção nutricional computacional sobre o consumo alimentar sobre o estado nutricional de adolescentes, tá? E aí eu pensei, poxa, eu vou colocar sem limitação de tempo, porque eu quero ver quais foram os estudos que avaliaram essa intervenção nutricional. Mas aí eu fiquei pensando, quando foi o primeiro estudo de intervenção computacional? Porque assim, eu pensei, né? Quando foi o ano que o computador foi criado, né? Porque o meu tema, ele não é um tema que foi, por exemplo, estudado em 1970, porque a gente não tinha computador. Então, tem um marco, tem um momento em que começou-se a estudar sobre aquele determinado assunto. Entendem? Entendem que o filtro ele vai acontecer muito do objeto de estudo de vocês? Por exemplo, vamos ver aqui. Vocês querem falar do trabalho de vocês, do tema do TCC, para eu dar uma ajudada aqui, uma análise? Posso fazer isso. Por exemplo, o tema de Rafa, autoimagem corporal, dos estudantes de nutrição. Autoimagem corporal é um tema que ele é vastamente estudado? Hein, Rafa? Fala aqui com a gente. É um tema, e pelo que você está estudando, ele é bastante estudado, ele tem muita publicação, ou não?
Tem bastante. Tem Acho que desde a bastante. década de 50, 60 mais ou menos, tem já estudos. Pois é, desde a década de 50. Ele vai utilizar, ele vai deixar que não tem sem filtro esse trabalho dele. Nossa Senhora, hein, Rafa? Nossa Senhora. Ele vai ter muitos artigos falando sobre isso. Já que é um tema muito estudado e é um tema em que se tem uma alteração ao longo dos anos, né, por conta de outras questões que estão envolvidas, como, por exemplo, hoje em dia a gente tem falado muito da influência da mídia, né, nessa autoimagem corporal dos indivíduos, né, dos adolescentes, dos adultos e principalmente das mulheres. Então, seria interessante ele filtrar aí nos últimos 5 anos. O que se tem falado sobre autoimagem corporal nos últimos 5 anos? Porque talvez os artigos dos últimos 10 anos não tenham esse foco que ele quer estudar. Isso se for o que ele quer estudar, tá, Rafa? Estou aqui pensando no que você talvez queira estudar. Então, se ele quiser estudar em relação a endometriose, olha que eu vi aqui que endometriose. Peraí, viu, Ju, que eu falo com você em relação à endometriose. Se ele quiser estudar a influência da mídia na autoimagem corporal de adolescentes de nutrição de uma universidade federal, ele vai ter que ter estudos que sejam mais recentes. Porque há 10 anos atrás, a gente não tinha, né, esse boom da informatização, da internet e do Instagram, né, que trouxe para muita gente desvios, né, na imagem corporal pela comparação com outras pessoas, né? Então, às vezes a gente vê no Instagram lá as mulheres tudo com Photoshop maravilhosas, os homens têm menos, né, insatisfação com a imagem corporal, a gente acaba tendo mais. E aí o que acontece? Aquilo ali, ó, vai gerando insatisfação, e outro tema interessante de ser estudado é essa associação da insatisfação com a imagem corporal e o desenvolvimento de transtornos alimentares, né? Para quem ainda não tem tema, ó, passei aí a bola para vocês. Se alguém quiser estudar sobre isso, é muito relevante, principalmente no mundo de hoje. No grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o grupo de pesquisa em comportamento alimentar e saúde, a gente tem psicóloga também no grupo. E as psicólogas, elas falam isso pra gente, né? Tem muita paciente com anorexia, né? Com bulimia, por conta das redes sociais. E o trauma que as redes sociais, elas trazem na qualidade de vida de um indivíduo, que a gente nem imagina, né? A gente acha que, não, quem não tem nenhum tipo de transtorno, não, esse aqui é Photoshop, passa direto, né? Mas para quem tem algum tipo de transtorno alimentar, isso é muito grave e pode, né, ter um desenvolvimento aí de, inclusive, levar à morte, né? Tem muitas mulheres, a gente sabe disso, que podem ser levadas à morte por conta desse tipo de transtorno, né? Então é muito grave, muito sério e é importante demais que a gente estude sobre isso, tá? Ó, Elisama falou aqui: estou tendo muita dificuldade com minha dupla em achar algo sobre o meu tema. Ó, lá no meu curso eu falo sobre a escolha do tema também. E assim, a escolha do tema você tem que pensar algo que você goste, né? Algo que você goste. E quando é em dupla, às vezes é mais difícil mesmo, né? Porque uma pessoa gosta de uma coisa, outra gosta de outra. Então, a primeira coisa é pensar assim: qual é a área que eu quero fazer o tema? Na nutrição, a gente tem a área de nutrição clínica, saúde coletiva, alimentação e cultura, serviços de alimentação e nutrição, né, que é a parte de ASA. E aí, a primeira coisa é você pensar no que a gente quer fazer. Pronto, a gente quer fazer, vamos dizer, em nutrição clínica. Tá, o que da nutrição clínica a gente gosta? A gente gosta da parte de doenças gastrointestinais, a gente gosta da parte de doenças crônicas, a gente gosta da parte de materno-infantil, a gente gosta de saúde do idoso. Aí você vai afunilando isso daí, entende? Então você vai pegando a área de uma área grande e vai dividindo, até você chegar a um ponto que você queira estudar. Então, o importante é você tentar pensar nessa forma. Primeiro, escolhe a área da nutrição. Depois, dentro da área da nutrição, a sub-área. E aí, depois, a população que você quer estudar. Até você chegar num tema, né?
E, às vezes, é importante que esse tema ele seja um tema que ambas gostam de estudar, né? Porque tudo que a gente faz, né, com o que a gente gosta, tudo que a gente faz que a gente gosta, flui melhor, né? Agora, se você pegar um tema que você não gosta de estudar, realmente o processo do TCC vai ser um processo muito difícil, né? Muito complicado. E esse processo, geralmente, as pessoas elas trazem isso. Não, o pior momento da faculdade, eu não quero fazer TCC nunca mais. Eu orientei uma aluna da pós-graduação de fisioterapia e ela falou assim: eu não sei como é que você consegue. Na época eu estava no doutorado. Eu não sei como é que você consegue, porque foi o pior momento da minha pós-graduação, foi fazer esse TCC. Eu falei, menina, esse TCC é tão simples. Aí ela ficou rindo. É claro que também na minha época de TCC, eu passei por algumas questões, mas a gente tem que levar, gente, esse momento como um momento de grande aprendizado, né? Um momento que realmente você vai aprender e vai levar para a sua vida, né? Muitas pessoas, muitos alunos mesmo, publicam seus artigos e depois do TCC se apaixonam pela área que foram estudados do TCC. Um aluno meu mesmo no ano passado, ele gostava da área de pediatria e falou assim: vou estudar fenilcetonúria. Ah, beleza, vou estudar fenilcetonúria e tal. Era um tema inovador. A gente fez um trabalho original, foi um trabalho original com os dados da APAE. E aí, isso daí transformou a vida dele, porque ele fez um trabalho excelente e ele viu que aquilo ali era o que ele queria para a vida dele. Então, a partir do TCC, ele mudou toda uma carreira profissional e voltada para essa nova área que ele se descobriu, né? Então, assim, levem esse processo do TCC como um processo leve, um processo de aprendizado, né? Um processo de crescimento pessoal também, não só profissional, mas crescimento pessoal também, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. E o meu tema, nutrição e endometriose? É um tema excelente, nutrição e endometriose. Você pode avaliar aí a associação dos alimentos antioxidantes e endometriose. Eu ia falar em mulheres, né? Endometriose é só mulheres que têm. O que é que você quer saber mais ou menos do seu tema, Ju? Fale aí para mim. Ana Lídia traz aqui pra gente, ó. Já o meu tema não tinha quase nada. Lembra, Pro? Apesar de ser muito relevante. Lembro sim. Ana Lídia trabalhou com a humanização, né? Ela queria trabalhar a relação da humanização em pacientes pediátricos oncológicos, né? E crianças. Então, a gente teve muita dificuldade de achar estudos, principalmente na área de nutrição. E aí, antes, a proposta era estudar só a nutrição, né, no serviço de nutrição, e a gente teve que ampliar para a área da saúde, porque a gente só encontrou 2 estudos que avaliaram aí a humanização na nutrição. Então, foi algo que realmente a gente, ao longo do caminho, ao longo do percurso da escrita do TCC, a gente vai mudando, né, o desfecho e vai afunilando um pouco mais, ou vai encaixando melhor para que a gente tenha resultados mais relevantes, né? Foi isso que a gente fez aí com o de Ana Lídia. Elisama falou, estamos abordando nutrição e endometriose. A sua dupla Ju é? Como Elisama falou, Pro, a gente está tendo dificuldade para achar artigo. Vocês estão tendo dificuldade para achar artigo. Provavelmente seja por conta da estratégia de busca, que não está adequada. Então, tem que ver a estratégia de busca direitinho. Colocou os descritores no Dexis, colocou o descritor aí para avaliar se realmente ele está indexado. Se não tiver indexado, olha quais são os descritores que são utilizados pelos artigos que você já tem aí que falam de endometriose, né? Endometriose é uma doença que é relativamente nova, né, a ser estudada aí, nos aspectos da saúde da mulher, mas também assim não tem tão poucos estudos não, principalmente os estudos mais atuais, né? E tem se falado muito sobre fertilidade hoje, tem se falado muito sobre síndrome do ovário policístico, endometriose e outras doenças aí relacionadas ao público feminino, né? Bom, em relação ao PubMed, alguma dúvida, gente? Em relação ao PubMed?
E aí, a última coisa que eu quero falar para vocês, para a gente finalizar aqui, é sobre o gerenciador de referências, tá? Que a gente tem aí o Mendeley, o Zotero, o EndNote Web e o Ryan. Tá certo, Ana? Ryan? Deixa eu ver se a Ana tá ligada ainda na conversa ou se ela já foi. E aí, gente, o que é o gerenciador de referência? São ferramentas que vão auxiliar na organização da sua bibliografia, né? E também vão ajudar na normatização das citações geradas automaticamente. Então, o gerenciador de referência, ele auxilia muito a sua vida em relação à sistematização das referências e também em relação à organização da formatação das referências e das citações também. Então, quem já conhece aí os gerenciadores de referência, no curso eu explico tudo do Mendeley, desde o Mendeley Web, desde o Mendeley Desktop e até a parte de colocar lá a formatação no Word, de acordo com a utilização desse gerenciador de referência, tá? Desde você pegar as referências nas bases de dados, colocar as referências no programa, né, para você fazer a leitura das referências no programa, que é muito melhor do que você fazer a leitura das referências nas bases de dados, tá? E depois para auxiliar na organização direitinho das referências e das citações. E quando eu fui conhecer o Mendeley, né, eu conheci ele já no doutorado. Eu fico lembrando do meu TCC da graduação, eu escrevendo todas aquelas referência por referência, referência por referência. Eu não conhecia esses gerenciadores de referência na graduação. E aí, lá no doutorado, no mestrado, eu conheci o EndNote, né? Minha orientadora me ensinou a usar o EndNote, etc. Só que o EndNote, ele é pago, né? E ela tinha uma licença, depois ela perdeu a licença e eu fiquei sem o EndNote. E aí eu consegui fazer o EndNote com a tese do mestrado. E facilitou muito a minha vida, principalmente porque uma parte da tese a gente faz na ABNT e o artigo a gente faz de acordo com a formatação da revista. E a revista, ela pede, às vezes, uma formatação diferente da ABNT. Quase nunca é ABNT. Às vezes é Vancouver, APA e outros formatos, né, de publicação. E aí, com um simples toque no EndNote, ou no Mendeley, ele fez toda a transformação das minhas referências. E aí, agora, eu sou apaixonada pelo Mendeley e falo para todo mundo, né, do Mendeley. Rafa disse aqui, ó. Sim, Kari. Kari que ensinou pra gente. Karine falou aqui também. Conheci por causa de você, Kari. Nos salvou em metodologia. Verdade, gente. O Mendeley salva mesmo a vida da gente, porque facilita muito na hora da busca. E aqui eu trouxe para vocês, né, a visão aqui, né, do meu Mendeley Web, tá? É gratuito o Mendeley Web. E vocês podem usar também tanto o Mendeley Web quanto o Zotero, quanto o EndNote Web, eles são gratuitos, tá? O Ryan, gente, eu trouxe aqui só a título de curiosidade, que é um gerenciador que é mais para quando você vai fazer revisão sistemática, em que você vai fazer a seleção dos estudos por pares, porque o Ryan, ele mostra todo o processo, né, o caminho que a sua dupla está fazendo, né? E aí depois você contrasta, olha, eu selecionei aqui 20 artigos, aí eu selecionei 15. Poxa, vamos ver quais foram os artigos que a gente não selecionou, né? E aí isso vai fazendo com que quem faz isso em dupla facilite muito a vida da pessoa, porque você clica no artigo e você vai colocar ali se você vai incluir ou excluir. Aí ele fica com a corzinha. Se você incluiu, ficou verde. Se você excluiu, ficou vermelho. Se você está na dúvida, você deixa em branco. E aí, depois que você terminar toda a seleção dos estudos, a sua dupla vai também trazer os resultados. Aí vocês contrastam. Se vocês ainda tiverem aí no embate, aí precisa de uma terceira pessoa para poder contribuir aí em relação a seleção, né, total dos dados. Então, o Mendeley, ele tem esse layout, né, em que você vai incluir todos os estudos, né, e você pode usar tanto o Mendeley Web quanto o Mendeley Desktop. São gratuitos ambos.
para que você realmente possa fazer aqui toda essa seleção dos seus estudos de forma muito prática, muito fácil, e também a normatização dos estudos de revisão, tá? Então, gente, não tenho como detalhar mais do que isso, né? A gente já está quase no nosso horário. Quem tiver interesse, eu vou deixar com Karine um cupom de desconto para quem está aqui no curso, tá? Do meu curso de Descomplicando a Escrita de Artigos de Revisão. Depois eu posso mandar aí o conteúdo programático, tudo direitinho, tá? É pela plataforma da Hotmart. E vocês vão ter acesso vitalício a esse curso. É um curso que serve tanto para quem está fazendo artigo de revisão, quanto para quem não está fazendo, porque toda essa parte da busca de dados, eu ensino o Mendeley Desktop, como é que faz a normatização, depois a busca no Lilacs, a busca no Google Scholar, a busca na PubMed, a busca na Cielo, a parte de exportação, ou seja, mão na massa mesmo, para que vocês realmente tenham esse sucesso aí na construção dos TCCs de vocês ou nas buscas bibliográficas, tá bom? Aqui são os meus contatos, meu e-mail e o Instagram. Se vocês tiverem qualquer coisa que precisarem falar comigo, eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez pela atenção, por vocês estarem aqui, pelas perguntas, e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada, gente. O Rodrigo também está aqui, meu aluno da iniciação científica. Ai, gente, estou adorando aqui as coisinhas. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma pergunta para o final? Oi, Lívia. Agora que eu estou vendo Lívia aqui. Como podemos perceber nos comentários, a aula realmente foi maravilhosa, muito detalhadora. Podemos dizer que aprendemos muito. E com Karen não poderia ser diferente, né? Eu fiquei lembrando sempre na aula de metodologia que a gente pegou com você, com o doutorado, que era exatamente essas coisas que você falou. E que minha dupla era Ingrid, não sei se você lembra. Lembro. E aí a gente queria pegar vários temas diferentes, e aí você e Rita sempre falando, não, peguem temas que já tenham artigos para facilitar. E depois da matéria a gente até publicou não, a gente apresentou em vários trabalhos. Foi, vários trabalhos, né, Kari? Vários trabalhos. E olha como isso fez um diferencial, né? Então você viu que o trabalho ficou muito legal, né? E fala assim, poxa, vamos levar esse trabalho para outro lugar. E a gente não só levou o seu trabalho, como a gente fez outros trabalhos também, não foi? Levou o trabalho para congressos, resumos, a partir dele também. E a gente até ganhou prêmio, né? No Congresso Infantil. A gente, eu esqueci, acho que foi o Combinho, o Congresso Infantil que teve foi o ano passado. Aí foi eu, Rafael, Combife, isso, Rafa. Aí a gente levou, foi até sobre atitudes extremas. Foi! Com adolescentes que a gente ganhou um prêmio. Foi o de Tayane, não foi? Que a gente fez o trabalho dela, foi mesmo. Foi maravilhoso. E uma dica para todo mundo também, para aproveitar esses momentos de congressos, para levar esses trabalhos, porque é uma oportunidade incrível de você apresentar, mostrar para outras pessoas, e você também pode aproveitar, né, esse certificado futuramente. É uma oportunidade incrível. Exatamente. E isso soma muito, né, Kari? Para residência, para outras seleções que vocês forem fazendo. Então, assim, os meus alunos agora, atualmente, eles sabem que todo congresso que tem... Bora enviar resumo, né, Tami? Cadê Tami, que está aqui também? Vamos enviar resumo, vamos fazer trabalho, vamos lá, vamos. E vamos ganhar, né? Vai ter aí, gente, o prêmio Angelina Rossi. Deixa eu falar só isso para liberar vocês, porque vocês já viram que eu falo demais, né? Mas eu acho que foram questões aí importantes para a gente trazer. Vai ter um prêmio Angelina Rossi, que é realizado pelo CRN. Todo ano eles fazem, eles premiam os melhores trabalhos da área de graduação e da área de pós-graduação. Ano passado o Rodrigo estava comigo, né, Rodrigo? E aí eu ganhei ano passado com um dos artigos de revisão. E, na verdade, eu já ganhei 3 anos. De 2016 a 2020, eu já ganhei 3 anos. E uma amiga minha que eu estava também no trabalho, também ela ganhou.
Então, a gente está, tipo, invicta esse ano. Não sei se eu vou entregar nenhum trabalho, porque eu tô meio que sem tempo, mas eu vou ver se a gente vai enviar pela graduação. E também, os 2 últimos anos, uma aluna minha ganhou o trabalho, né? Então, assim, uma menção de primeiro lugar num prêmio, né, pelo CRN, o Conselho Regional de Nutrição, é extremamente relevante. Então, é importante vocês se jogarem e fazerem mesmo. Ah, Pro, mas eu estou no 3º semestre. É melhor assim, porque começa do início e aí corre atrás e faz. Estou no último semestre, faz como graduado, como graduando, e no ano que vem já faz como profissional, como nutricionista, tá? Então, essa é a minha 3ª ou 4ª dica de ouro, eu até já esqueci. Participem de congressos, participem escrevendo resumos, porque isso vai somar muito para a carreira de vocês. Tanto a nível de desenvolvimento pessoal, quanto também a nível de desenvolvimento profissional. Um alarme começou a tocar. O alarme, gente, eu acho que é para acabar a palestra. Já deu sinal. Então, cara, eu queria agradecer imensamente pelo nome do PET. Você sempre ajudou muito a gente, diretamente e diretamente. A palestra foi realmente maravilhosa. Tenho certeza que todos gostaram. E queria agradecer também a presença de todos os presentes por terem acompanhado os 3 módulos. Em relação ao certificado, para aqueles que cumpriram todos os requisitos, que era a participação de pelo menos 2 módulos, a gente queria falar que temos um prazo de mais ou menos de 1 a 2 meses para enviar por conta das burocracias da UFBA. Então, não se preocupe se demorar um pouco, mas o certificado vai sair. E também queríamos reforçar que nesse ano o PET vai completar 10 anos. E queríamos a presença de todos vocês que estamos criando uma programação maravilhosa. Então, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, que é o @petufba, e no nosso canal. E a gente vai disponibilizar tanto essa aula como as 2 aulas dos nossos módulos passados no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada pela presença de todas e de todos. E até o nosso próximo evento. Fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente está cheio de evento muito bom por aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo em todos. Tchau, tchau.